Vamos falar um pouquinho de ajuste de curva. O que significaria ajuste de curva? Bom, se eu tiver vários pontos, eu preciso saber qual curva melhor se ajuste de acordo com meus pontos que eles são dispersos. Nesse caso aqui, o que a gente estaria fazendo? Bom, nesse caso, o que melhor se ajustaria seria o quê? Uma reta, que melhor passaria nos pontos. Então, eu precisaria estar calculando aqui, para saber qual que é a melhor reta. Exatamente essa diferençazinha aqui, ó, da reta com todos os pontos que eu tenho. Que eu tenho que eu pensar nessa menor distância entre a reta que me interessa, que eu estou procurando, e os pontos. Isso se chama método dos mínimos quadrados. Bom, se eu tiver numa reta, minha função que está procurando, ou meu polinômio, vai ser o quê? Ax mais b, ou A1x mais A2. Aí eu vou precisar achar funções que correspondem ao termo dependente, uma função que corresponde ao termo em x. Então, é aquele que eu teria o quê? Meu G1 de x, tenho dois termos, G2 de x. Então, se eu tiver uma reta, eu vou pegar o meu G1 vai ser quem? A constante que multiplica o termo dependente, que seria, nesse caso, 1. Para o G2, exatamente quem que multiplica o termo, a constante aqui, então seria x. Então, aqui seria as minhas funções, G1 e G2. Se eu fosse numa parábola, tá? Minha funçãozinha fosse uma parábola, que seria ax ao quadrado mais bx mais c. Eu tenho uma função g para cada termo. Então, a minha função G1 sempre vai ser o termo dependente, então quem multiplica o termo dependente é 1. O meu G2, quem multiplica o segundo termo B é o x. E o meu G3, que é quem multiplica o meu A, que seria o meu x ao quadrado. Então, eu teria o quê? Para resolver, nesse caso, um sistema 3×3, numa reta eu tenho duas, eu tenho um sistema 2×2. Tá? Então, de acordo com as funções que eu tenho, é o sistema que eu tenho, o tamanho do sistema para estar resolvendo. Maneira de resolver o sistema, tanto faz, tá? Fica a critério de vocês. Então, eu tenho só que tomar cuidado para saber quem são os meus Gs. E quem vai dizer os Gs? De acordo com os pontos. Conforme eu tiver com os pontos aqui, dispersos, que sempre vão ser discretos, eu vou precisar estar colocando, não vão ser nada contínuo. Porque se for contínuo, eu estaria trabalhando com funções, eu teria que trabalhar com integral ao invés de derivada. Então, no caso aqui, a gente só usa a parte de derivadas, tá? Bom, feito isso, eu vou achar o quê? A função que melhor se ajuste àquilo que eu quero, aos meus pontos dados. Então, eu vou ter o quê? 1A1 ou α1, tá? G1 mais um α2, G2 mais um αn, Gn. Então, eu vou precisar tá encontrando os meus alfas, α1, α2, αn, através da resolução dos sistemas obtido aqui. Bom, como que a gente resolve isso, tá? Então, vamos lá. Bom, para a gente resolver, simplificando, como é que ficaria o meu sisteminha? Só exemplificando 2×2. Então, eu teria o quê? A somatória de G1 vezes G1, de K de 1 até N. Aqui eu tenho a quantidade de pontos, tá? α1. Aqui eu vou ter G1 vezes G2, a somatória para o número de pontos, vezes F, α2. E aqui eu tenho a F vezes G1. Isso também vai ser a somatória, tá? Que vai depender do número de pontos que eu tenho. A mesma coisa na segunda equação. Então, eu tenho uma somatória do número de pontos. Então, eu tenho aqui G2, G1, G2, G2. Então, aqui eu tenho o quê? Uma matriz simétrica. Aqui eu posso pensar que eu tenho G1 ao quadrado. E aqui eu posso pensar que eu tenho G2 ao quadrado.
E aqui elas são simétricas, o valor que eu tenho na primeira linha, eu vou encontrar no primeiro e segunda linha. E eu tenho uma somatória final, tá? Bom, vamos ver isso como vai ficar num exemplo. Ó, se eu tiver esses 4 pontos, tá? Então, vamos fazer o seguinte, eu posso até para facilitar, se eu quiser, se eu achar que fica mais fácil, a f de x, então aqui eu lembro que eu tenho a x, aqui eu tenho minha f de x, então eu tenho 2 e 1, 5, 2, 7, 3, 8 e 3, tá? Meus pontos composto pelo parzinho. Se eu quero uma reta, a minha reta, ela sempre vai ser quem? AX mais B. Então, eu vou precisar de um G1 de X, que é o que acompanha o B, no meu caso é 1, e o G2 de X, que é quem acompanha o A, que no nosso caso, por ser uma reta, é X. Então, eu vou estar usando exatamente essa equaçãozinha aqui, ó. Então, eu vou ter 4 pontos. Então, a minha somatória aqui vai... Eu tenho G1 vezes G2. Eu tenho, vai de 1 até 4. Então, eu tenho 4 termos para estar somando. Alfa 1. Mais a somatória de K igual a 1 até 4. De G1, aqui é G1 vezes G1, tá? G1 vezes G2, alfa 2. Igual a somatória de f de x vezes G1. Para os 4 pontos também. Aqui eu posso pensar que eu tenho G1 ao quadrado. Ok? Na segunda linha, eu tenho que para os 4 pontos, G2 vezes G1, que multiplica alfa 1, mais a somatória de G2 vezes G2, alfa 2, para os 4 pontos. Aqui, como eu tenho G2 vezes G2, eu posso pensar que eu tenho G2 ao quadrado, vezes a somatória de f de x, que multiplica G2, para cá de 1 até 4. Então, se eu pensar aqui, eu tenho para k igual a 1, o meu G1 sempre ele vai valer 1, não importa o que eu tiver, tá? O ponto que eu tiver, ele sempre vai valer 1. Então, eu tenho 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado para o segundo ponto, para o terceiro ponto vale 1, e por quarto ponto ele vale 1, alfa 1. Mais G1 vezes G2. Então, eu tenho G1 vezes G2, aqui eu ficaria 1 vezes x. Aqui por que é 1? Porque o meu G1 é 1 ao quadrado, tá? Então, vai ficar 1 vezes x. Quem é x? 2, 5, 7, 8. Então, vai ficar 1 que multiplica 2, mais 1 que multiplica 5, mais 1 que multiplica 7, mais 1 que multiplica 8, alfa 2. Aqui eu tenho F1 vezes 1, que é G1. Então, minha F tá aqui, 1, 2, 3 e 3 de novo. Então, eu vou ter o quê? 1 que multiplica 1, tá? Mais, aqui eu tenho 2 que multiplica 1, mais 3 que multiplica 1 e mais 3 que multiplica 1, ó, a F, 3 e 3, tá? Na segunda equação, eu tenho G1 e G2 de novo, então aqui eu tenho x que multiplica 1. Então, vai ser exatamente esse termo aqui, ó. Então, eu tenho 1 que multiplica 2, mais 1 que multiplica 5, mais 1 que multiplica 7, mais 1 que multiplica 8. Alfa 1, mais G2 ao quadrado. G2, eu tenho aqui x ao quadrado. Então, eu vou pegar os valores de x aqui e levar ao quadrado. Então, eu vou ter o quê? 2 ao quadrado, mais 5 ao quadrado, mais 7 ao quadrado, mais 8 ao quadrado. Alfa 2.
Aqui eu tenho f de x que multiplica x. Então, eu vou ter o quê? A f vezes o seu valor de ponto, certo? Então, no primeiro, eu tenho 1 que multiplica 2. 1 vezes 2 mais 2 vezes 5. Mais, no terceiro ponto, tenho 3 que multiplica 7. Mais, no quarto ponto, eu tenho 3 que multiplica 8. Então, aqui agora eu preciso fazer essas somas. Então, no primeiro eu vou ter o quê? Somando, eu tenho 4 alfa 1. No segundo eu vou ter, somando tudo aqui, eu vou ter 22 alfa 2. E aqui eu fazendo as multiplicações, a soma aqui, eu vou ter 9. Esse termo é igualzinho a esse, então eu vou ter o quê? 22 alfa 1. Mais, levando ao quadrado e somando, eu vou ter 142 alfa 2, igual, fazer as multiplicações aqui e somar, vai me dar 57. Então, aqui eu tenho um sisteminha 2 por 2 para estar resolvendo, que no caso vocês podem resolver da forma que vocês quiserem. Resolvendo o sisteminha, que eu vou deixar por conta de vocês, que já aprenderam, vou achar o alfa 1 e o alfa 2. Bom, depois que foi feita a resolução, tá? O alfa 1, ele é 2/7, e o alfa 2, ele é 5/14. Achando o alfa 1 e o alfa 2, eu vou lá e vou colocar na minha equaçãozinha da reta. Então, o meu φ aqui, minha função φ que eu estou procurando, a equação de uma reta, que eu tenho 2/7 mais 5/14x, tá? Aqui é a equaçãozinha da reta que eu procuro, que melhor se ajuste a esses pontos dados aqui, ó. Então, lembrando que é essa equaçãozinha que me interessa, uma equação da reta. Bom, aí vocês podem perguntar, como é que eu sei quem é o alfa 1 e o alfa 2? Ele vai ser o termo dependente ou o termo em x? Olha, o alfa 1, ele multiplica aqui no sisteminha o G1, G1. O G1, ele corresponde a quem? Ao termo independente da reta, certo? Então, é esse, tá? Porque o meu G1, eu vou tirar ele daqui, ó. Então, é esse que vai estar aqui. G1, G1, eu vou ter o alfa 1, então ele vai ter correspondente, é o valor que eu vou achar do termo independente. G2, G2, ele multiplica alfa 2. Alfa 2, ele corresponde ao termo multiplica x, tá? Ele tá multiplicando x. Então, a hora que eu acho alfa 2, aqui ele vai multiplicar o x, eu acho alfa 1, ele é o termo independente. Assim, eu identifico que se eu tivesse um terceiro, estaria multiplicando x2 ao quadrado, por exemplo, se fosse uma parábola. Ok?